Pastor Severino Gonçalves estará dando uma palavra e fazendo também o apelo. Meus amados irmãos, com muita alegria, eu venho também saudar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de participar deste conclave espiritual, onde estamos comemorando os 98 anos da existência desta porta salvífica, que um dia se abriu neste estado e até hoje multidões têm entrado por ela, recebido a bênção de Deus. E hoje estamos aqui para agradecer ao Senhor pela sua eterna bondade. Quero agradecer também ao nosso muito digno pastor presidente, pastor José Antônio, pelo carinho, pela receptividade e pelo convite para que nesta noite eu possa deixar minha pequena parcela de cooperação. Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 14 e versículo 14. Glória a Deus. É um prazer muito grande estar aqui com nossos companheiros de ministério, como o pastor Heber Souza, demais companheiros, pastor Eliezer Lira, pastor Messias, companheiros de estrada nesta labuta santa até a vinda do Senhor. Quantos encontraram podem dizer amém? Gênesis 14, versículo 14. Quando Abrão ouviu que o seu parente estava preso, chamou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiram os reis até Dan. Desde então se dividiu contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu perseguindo até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim trouxe de novo todos os seus bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abraão voltou de ferir a Quedolemá, e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro no vale de Savé. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era ele sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E quem glorifica a Deus por esta palavra? Eu gosto muito de estudar o Antigo Testamento, porque o mesmo serve inúmeras vezes de base para o Novo Testamento. O próprio Jesus Cristo se apropriou de mensagens do Antigo Testamento para assim conotar uma mensagem de salvação ao coração dos seus ouvintes. Certa ocasião Jesus Cristo disse: assim como foi nos dias de Noé. Outra ocasião Jesus Cristo disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Outra ocasião Jesus Cristo disse: uma geração má e adúltera me pede um sinal, para que creia nas minhas obras, e outro sinal não lhe será dado, senão do profeta Jonas. Então veja, senhoras e senhores, ainda que nós vivamos hoje, no presente tempo, na dispensação da graça, na era da igreja, o Antigo Testamento, suas histórias, seus episódios continuam vivos na história da vida cristã, no coração da igreja. E aqui nós encontramos muitas histórias que Deus não somente permitiu acontecer, mas Deus coordenou, programou para que isto viesse ser realizado, e lições espirituais fossem extraídas e associadas ao coração da igreja odierna. Nós encontramos uma guerra militar entre 4 reinos e contra o homem de Deus chamado Abrão. Não é à toa que aqui eram 4 reinos, não eram 5, nem 6, nem 8, nem 9, nem 10, e muito menos um reino. Mas a Bíblia diz e declara de forma contundente que eram 4 reinos. E para compreendermos esta história, precisamos conhecer um pouco sobre numerologia bíblica, porque Deus também trabalha com números. Porém, uma observação:
Nosso Deus não é numerólogo. Deus não trabalha com jogo, com o número da loteria esportiva. Deus não trabalha com os números do jogo de bicho. Deus não trabalha com os números do baú da felicidade, do VaptVupt ou do Papa Tudo. Não, Senhor. Quando eu declaro que Deus trabalha com números, são os números existentes na Bíblia, a sua infalível e poderosa, a palavra do Senhor nosso Deus. O número 1 fala do único Deus, o Todo-Poderoso. O 2 fala de 2 testamentos, o Antigo e o Novo. O 3 fala do Pai, Filho e Espírito Santo. O 5 fala da infinita misericórdia de Deus. 6 na Bíblia fala da vida do homem. Aonde você encontrar 6 na Bíblia, está associado ao homem, porque Deus criou o universo e todas as coisas no 6º dia, e o homem foi criado no 6º dia da criação. É por isto que o homem na Bíblia é representado pelo número 6. A trindade satânica também é caracterizada por 3 números 6, 666. Primeiro 6, o anticristo, um homem averso a Jesus Cristo. Segundo 6, o falso profeta, um homem que vai proferir maldições sobre a terra. Terceiro 6, um regime político constituído por homens, chamado de besta. Por isso que é chamado 666. Mas existe também o número 7, que lá fora dizem que é o número da mentira, o número do mentiroso e o número do azar. Mentiroso e azarado, vocês sabem quem é, porque ele nunca acertou uma na sua vida, e ele é o pai da mentira. Mas 7 na Bíblia Sagrada é o número da vitória e da perfeição do Senhor nosso Deus. A Bíblia fala sobre 7 olhos, 7 espíritos, 7 pastores, 7 igrejas da Ásia, 7 taças, 7 iras, 7 ais, 7 buzinas, 7 cornetas, 7 trombetas, 7 voltas na muralha de Jericó, 7 mergulhos no rio Jordão, 7 solenidades sabáticas, 7 cores do arco-íris, 7 melodias e 7 solenidades musicais. A Bíblia fala sobre 7 espirros do menino que ressuscitou na cama do profeta Eliseu. E tem mais: se Jeová decretar os 7 nesta noite, levante a sua mão e abra seu coração, que a vitória será certa em nome de Jesus. Quem está entendendo esta palavra? Porém, eu saltei um número, e eu não sei se vocês perceberam, que é o número 4, que está em evidência nesta noite. 4 na Bíblia representa a face da terra, porque a terra é redonda, mas é compreendida geograficamente por 4 pontos cardeais. Então, em toda a Bíblia, o mundo é representado pelo número 4. Por exemplo, a Bíblia tem 66 livros: um livro da criação, um livro de revelação, uma ata. A Bíblia tem um livro de cântico, um livro de sabedoria. A Bíblia tem vários livros proféticos e várias cartas doutrinárias. Mas a Bíblia tem 4 evangelhos. Por que 4 evangelhos? Porque está associado ao mundo redondo, mas caracterizado por 4 pontos cardeais. 4 evangelhos, porque um dia Jesus Cristo disse no Monte das Oliveiras: ide por todo o mundo e pregai o evangelho sobre toda a face da terra. Então veja como o mundo é compreendido por 4 pontos cardeais. O Espírito Santo chamou, capacitou 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João, para anunciar as boas novas da salvação. Então veja que nesta história de Abraão havia 4 reinos. Não eram 5, não eram 8, não eram 1, 2 ou 3, mas 4 reinos. O que é que Deus quer nos ensinar com isto? Estes são os reinos que estão imperando sobre ou reinando sobre a face da terra. A terra está debaixo do jugo destes 4 reinos. E se eu pudesse denominar nesta noite, o primeiro reino é chamado de ignorância espiritual. Senhoras e senhores, vivemos em um mundo tão conturbado, aparentemente um mundo inteligente, um mundo onde todas as camadas sociais estão subindo aos maiores degraus da sapiência e da inteligência humana. O homem conquistou a lua, dividiu o átomo ao meio. Estamos vivendo a era
do botão, da eletrônica, a era online da informática. Todavia, senhoras e senhores, nunca se viu uma geração tão ignorante como a geração atual, como a geração moderna, ao ponto de que um cientista americano chamado Ken Wilber passou 30 anos dentro de um laboratório científico, e depois desses 30 anos ele levantou a tese de que nós somos oriundos de uma ameba que se transformou em um protozoário e depois virou uma barata. Em sua síntese otônica, Ken Wilber queria dizer que todos nós somos filhos de uma barata. Se não bastasse as teorias loucas existentes aí, como a teoria do animal, que diz que nós somos filhos de um macaco, a teoria da evolução, que diz que nós nascemos de uma evolução cósmica, existe agora a teoria da barata, que nós somos filhos de uma ameba, de um protozoário que virou uma ameba. Senhores, quem quiser ser filho de macaco, filho de explosão cósmica ou filho de uma barata, as portas estão abertas aí, mas há um Espírito Santo que testifica com o meu espírito que nós somos filhos de Deus e vamos morar no céu de Deus. Quem crê no poder desta palavra pode glorificar ao Senhor. Em segundo lugar, o segundo reino que eu posso denominar desta noite é o reino do materialismo. Senhores, nunca se viu uma geração tão fria, tão insensível, tão materialista como a geração atual. Senhores, nunca se viu uma família, uma sociedade tão fechada para as coisas do céu, para as coisas da salvação, como o mundo atual. Dinheiro não é pecado, dinheiro não é demônio, dinheiro não é maldito nem Satanás. Dinheiro é um veículo de sustentabilidade para todas as famílias da face da terra. Então veja que o materialismo, o dinheiro não é problema, mas a Bíblia adverte que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e esta sociedade está impregnada por um espírito, um demônio de materialismo que entra na mente das famílias, na mente das pessoas, e faz o cidadão acreditar que a sua vida está restrita somente às coisas materiais. Então esta família não tem tempo para Deus, não se interessa em conhecer a Deus, não se esforça em buscar a Deus, porque Satanás coloca na mente das pessoas a ideia que a razão do viver é somente as coisas materiais, o que comprar, o que vender, o que comer, o que beber, o que vestir. É por isso que Jesus Cristo sempre bateu nesta tecla. A mensagem de Jesus Cristo sempre foi voltada contra esse espírito, este demônio chamado de materialismo. Jesus pregou muito mais contra ele do que contra as drogas. Na época de Jesus havia o ópio, a droga, o crack do momento. Jesus pregou muito mais contra o materialismo do que contra a degradação moral. Tudo isto havia nos dias de Jesus, mas ele não pregou contra isto. Não é que ele era partidário, não é que ele fazia apologia a este tipo de prática ou pecado, mas Jesus gastou todo o seu sermão e toda a sua mensagem voltada contra o demônio do materialismo. É o maior inimigo de Deus hoje e o maior inimigo das almas humanas, que ludibria, que engana, que embrutece a mente do ser humano e faz ele acreditar que a razão da sua vida está voltada somente às coisas materiais. Dinheiro não é pecado, dinheiro é um bem necessário. Ter um carro bonito nacional importado, isto não é pecado, nem vaidade, isto também é necessário. Porém, senhores, quando o homem coloca seu coração às coisas materiais e não se interessa para as verdades espirituais, ele é um forte candidato a assinar seu atestado de óbito espiritual e habitar eternamente no inferno. Porque o dinheiro é muito bom, mas o dinheiro não resolve o problema da humanidade. O dinheiro compra o ódio, mas não compra o amor. O dinheiro compra as pessoas, mas não compra o amigo.
engano. O dinheiro compra o suborno, mas não compra a fidelidade. O dinheiro compra o prazer, mas não compra a felicidade. O dinheiro compra a melhor comida, mas não compra o apetite. O dinheiro compra o dormitório novo na loja de pinos, móveis ou cerejeira, mas não compra o sono. O dinheiro compra o juiz de direito e o advogado, mas não compra a liberdade da consciência. O dinheiro compra a casa bonita com piscina e churrasqueira, mas não compra a família que goza a verdadeira paz. O dinheiro compra a religião, mas não compra a salvação. O dinheiro compra as imagens de escultura da feira Aparecida do Norte de São Paulo e Iemanjá da Beira-Mar, Seu Cício do Juazeiro, São Severino do Ramo de Pernambuco. Mas o dinheiro não compra o meu Deus, o Deus da Bíblia, porque ele não é comprado por dinheiro. Ele é o Rei da Glória. Quem pode levantar sua mão para o céu nesta noite e adorar ao santo nome do Senhor? Eu cheguei, pastor Zé Antônio, há poucos dias da Áustria. Estive em algumas conferências na França, na Alemanha, na Áustria, no Reino Unido. E eu preguei para líderes ali na Áustria e fiquei surpreso que a 15 quilômetros da Áustria eles me levaram a um principado. Só tem 15 mil habitantes. E o pastor disse: pastor Severino, parece mentira, mas esse principado pequeno, a 15 quilômetros daqui, o PIB desse principado é maior de muitos pequenos países da própria Europa. Mas a gente não pode falar de Jesus lá. Eles chamam a gente de fanático, de doido. Eles dizem que Deus não existe. Isto é um demônio, senhores. É o reino que está cegando a humanidade. É o reino que embrutece a mente e faz o homem acreditar que ele é eterno, que o seu dinheiro é o seu Deus. Mas eu glorifico aos céus nesta noite, porque quando eu me volto para o sertão das Alagoas, para o sertão do Ceará, para o sertão da Paraíba e do Pernambuco, eu vejo crente nas nossas igrejas que não tem uma bicicleta para pedalar, que não tem uma casa boa para morar, que não tem um carro para andar, mas na hora de dormir não precisa injetar coca na veia, nem tomar antidepressivo, nem sedativo, mas se deita como o salmista Davi e acorda de manhã com autoridade e diz assim: em paz eu me deitei, em paz eu me levantei, porque eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho uma salvação do Senhor comigo. Quem crê no poder desta palavra? O terceiro reino é o reino da sexolatria. Senhoras e senhores, Deus criou o homem com instintos e órgãos sexuais para a procriação, para os genes, para a multiplicação da semente humana. O sexo é uma dádiva de Deus, e para que houvesse prazer íntimo entre um casal, respaldado pelo matrimônio. Mas Satanás tem colocado isto como ídolo e um Deus diante da sociedade. O casamento, eles querem extinguir o casamento. A infidelidade conjugal está em pauta. O homossexualismo e tanta aberração sexual está sendo voltada nos governos federais. Nem Amsterdã, na Holanda, já não existe agora pedofilia, porque eles ensinam que a partir de 11 anos o menino e a menina pode escolher o que ele queira fazer da sua vida. E isto quer implantar no nosso Brasil. O que é isto? É o reino da sexomania, que virou sexolatria, que está pairando e reinando sobre a face da terra. Mas Satanás que se cuide, porque Deus está levantando o seu Abraão nesta última hora, com muita força e poder, para destruir este reino. Quem crê no poder desta palavra? E finalizando nesta noite, o quarto reino que está reinando sobre a face da terra é o reino do gênero musical. Senhores, a música é tão forte que existem duas correntes teológicas que declaram que Lúcifer, ele tinha alguma relação com a música no coro celestial.
O próprio Deus é que declara assim em uma dessas correntes teológicas: tu eras querubim ungido, e nas pedras fogueadas no monte do teu Deus eu te estabeleci. E no dia que tu foste criado, foi criado também o pífaro, os acordes, os alaúde e os instrumentos de músicas foram criados também para ti. E é baseado nessas duas correntes teológicas, tanto em Ezequiel como em Isaías, que alguns teólogos declaram que Lúcifer, antes da sua queda, ele tinha alguma relação na regência do coro celestial, mas na sua queda espiritual ele traz a força da música e agora deturpa e transforma. E a música que um dia foi criada para exaltar ao Criador e glorificar a Jeová, hoje está totalmente deturpada sobre a face da terra. Senhores, é só ler a Bíblia. Daniel capítulo 3 está ressurreto nos dias atuais. A Bíblia diz que o rei da Babilônia mandou levantar uma grande imagem de escultura no centro da Babilônia, no campo de Dura. Dura geograficamente tinha um formato de uma bola, de um círculo, e ficava no meio da Babilônia. 60 côvados de altura, 6 de largura, com mais 6 de Nabucodonosor, 666. Olha o 6 em evidência. Era o humanismo, era Satanás personificado em Nabucodonosor. E a ordem era esta: quando ouvide toda sorte de instrumento e de todas as músicas, vocês devem prostrar a minha imagem de ouro e adorar a minha imagem de escultura. E eu pergunto aos senhores: será que Daniel capítulo 3 não está acontecendo nos dias atuais? A força da música tem levado milhares e milhares de pessoas aos estádios, aos ginásios, atrás de ídolos cheios de demônios e drogados, para dividir as famílias, para levar a liberdade e a licenciosidade sexual e destruir a face da terra. Mas eu glorifico aos céus nesta noite, porque 98 anos de Assembleia de Deus, e nós chegamos até aqui em Alagoas, em Maceió, nos ribeirinhos deste grande estado. Ninguém nunca tocou rap, nem funk, nem pagode, nem dança da boca da garrafa, nem samba, mas aqui só se tocou e cantou louvores ao Criador do universo, a Jeová, o Senhor nosso Deus. Quem crê nesta palavra pode glorificar ao Senhor. E eu finalizo, pastor Zé Antônio, contando para vocês o que aconteceu numa congregação lá de Recife há anos atrás, num lugar chamado Mostardinha. Não sei se alguém que já ouviu falar. Havia naquele bairro um grupo de samba chamado Joãozinho da Meia-Noite. E Joãozinho, era costume, toda sexta da meia-noite, ele preparar seu tamborim e o pessoal do samba, e saía pelas ruas do bairro, tocando, cantando e pulando. Mas quando ele voltava de madrugada, eles tinham o costume de parar na porta da Assembleia de Deus, bater com o pé, levantar a poeira e jogar pedra na porta e na janela. E todos os anos era de praxe, era costume Joãozinho tocar o tamborim, preparar o seu grupo meia-noite, da sexta para o sábado, e bagunçar no bairro, e terminar sua bagunça jogando pedra na congregação da Assembleia de Deus de Mostardinha, lá em Recife. Mas existe um adágio popular que diz assim, que a casa balança, balança, mas um dia existe um adágio popular, pastor Zé Antônio, que diz assim, que um dia é da casa e o outro dia é do pastor José Carlos. Existe um adágio popular que é certo, que diz que nem tudo que reluz é ouro. E todo mundo saía pensando que era ouro, que era bom, o grupo de Joãozinho da Meia-Noite. Mas chegou o dia do caçador, sexta-feira, meia-noite. Joãozinho prepara a riata, prende no tamborim, coloca o seu povo em fileira e sai dançando, marchando, tocando, pulando e gritando nas ruas do Carnaval de Recife. E quando chega de madrugada na porta da Assembleia de Deus, ele não esperava, porque naquele carnaval, ao invés do pastor mandar os irmãos ir para retiros ou ficar enclausurado dentro de casa, o pastor teve a ideia de passar da sexta para o sábado, a noite inteira e a madrugada inteira em oração e vigília e louvor dentro da congregação. E quando o Joãozinho parou na porta da Assembleia de Deus, que se preparou para bagunçar,
perturbar, jogar pedra, a porta se abriu. E quando a porta se abriu, a multidão lá dentro, e a maestrina com a partitura na mão, já preparando o grande coral de ciclo de oração, para adorar o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. E quando o Joãozinho colocou a cara para dentro, o grande coral começou a cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Levante a sua mão para o céu e cante e declare nesta noite: quão grande és tu, grandioso és tu. Você pode levantar sua mão e declarar agora. Então diz, Senhor, grandioso és tu. E os irmãos disseram que Joãozinho desatou a arriata do tamborim, jogou o tamborim no chão, arregalou os olhos, todo arrepiado no corpo, subiu os degraus da congregação e foi entrando pela porta principal. Seus amigos agarraram na sua camisa, outros agarraram no braço e disse: Joãozinho, você tá louco, rapaz, vamos voltar, sai daí, a gente já perturbou demais, deixa esses crentes para lá, isso dá cadeia, rapaz, não vá brigar com o pastor nem com os crentes não, vamos embora. Joãozinho disse: me larga, me solta, porque eu estou vendo um grande coral de anjo vestido de branca, dizendo que o Criador é grande. E diz os irmãos que Joãozinho se prostrou em terra na frente do púlpito. O pastor desceu do púlpito, pôs as mãos na cabeça de Joãozinho, e a partir daquela oração ele aceitou a Jesus. E não era mais Joãozinho da meia-noite, se passou a se chamar Joãozinho de Jesus, e por 15 anos ele foi maestro do coral daquela Assembleia de Deus. Fique bem nesta noite e vamos glorificar o nome do Senhor. Quão grande és tu. Então, e enquanto o grande coral exalta o Criador nesta noite, eu quero saber onde está a primeira pessoa para Jesus. Um senhor, uma senhora, uma moça, um rapaz, que compreendeu a mensagem da fé, a mensagem da salvação. Meu filho, minha filha, todo este grande evento, 98 anos de Assembleia de Deus em Alagoas, é porque você pode ter participação nesta história. A sua alma é preciosa, sua família é importante para Deus. Escapa nesta noite das mãos desses 4 reinos: o reino da ignorância espiritual, o reino do amor ao materialismo, o reino da sexomania e o reino da música profana. Deus não te criou para adorar pagodeiro de Salvador, ídolo de futebol, estrela de Hollywood, nem roqueiro internacional. Deus te criou para você adorar ao Criador. Onde está a primeira pessoa em nome do Senhor Jesus? Um senhor, uma senhora, uma moça, um rapaz, que compreendeu a mensagem da fé, a mensagem da salvação. Tem alguém para Cristo nesta noite? A igreja está orando, a igreja está intercedendo, a igreja está trabalhando. Se você está ao lado desta pessoa, meu irmão, pegue na mão desta pessoa e convide-o aqui à frente para receber a Jesus. Tem alguém para Jesus? Onde está a primeira pessoa? Se não tem, que Deus nos abençoe. Quem diz amém?